Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo, tivemos o Grande Prêmio de Mônaco, oitava etapa da temporada da Fórmula 1, com a vitória inédita de Charles Leclerc, Oscar Piastri na segunda colocação e Carlos Sainz completou o pódio. Antes de falar das emoções dessa etapa, eu preciso lembrar você que já está disponível o Fidelidade Alternativa, o nosso clube de membros. Clica aqui no Seja Membro e assine o Fidelidade Alternativa por apenas R$ 2,99 por mês na solução de pagamento que você quiser e também é R$ 2,99 por mês, equivalente aí na sua moeda local, né? Está disponível em vários países do planeta Terra. E você tem também, com o plano, você tem emojis exclusivos, prioridade para a resposta aqui no chat, né, na interação. E claro, este vídeo chegou primeiro para quem é membro. Assine já o Fidelidade Alternativa e ajude o nosso trabalho, sem esquecer, é claro, de deixar aquele like e também se inscrever no canal da Alternativa Esportes. E antes da gente começar a falar das emoções do final de semana de Mônaco, eu preciso fazer um pedido de desculpas aqui. Ontem, no domingo, infelizmente, a gente teve um problema técnico na hora da largada. Não foi nada relacionado a direitos autorais, muito pelo contrário. Nossos computadores deram um pane na hora principal, né, que ia começar a corrida. Todo pré-corrida teve aqui a cobertura da Alternativa, mas na hora decisiva os equipamentos eletrônicos deixaram a gente na mão, não conseguimos retornar para a transmissão, então fica aí o nosso pedido de desculpas. Mas olha, como a gente vai ver aqui, você não perdeu muita coisa não, mas vamos lá. Agora sim, vamos começar a falar do final de semana de Mônaco, né, que marcou um terço da temporada. Já na sexta-feira estava muito claro que a Red Bull não vinha bem para o final de semana e a Ferrari era muito favorita. Na primeira sessão, McLaren e Mercedes se revezaram ali na ponta, os dois carros da Mercedes e da McLaren se alternaram nas primeiras colocações. Cabe o registro, a Ferrari estava com pneus médios, né, McLaren e Mercedes de macios, com a alocação tradicional do final de semana, né, 8 pneus macios, 3 médios e 2 duros. A Ferrari optou por, na primeira sessão, até com um pequeno risco de chuva, utilizar apenas os médios. Na segunda sessão, o panorama já mudou. A Ferrari calçou os pneus vermelhinhos C5 e aí o Leclerc voou, fez temporal atrás de temporal, primeiro lugar para ele numa pista em que não dá para dizer que alguém conhece mais do que esse piloto monegasco, né? Então o Charles Leclerc foi lá e fez os melhores tempos da sexta-feira, com a pista menos aquecida e sem chance de chuva. Partindo para o sábado, ficou tudo embolado. A Red Bull seguiu patinando, mas o Verstappen, apesar de todos os pesares, conseguiu fazer o segundo lugar na terceira e última sessão de treinos livres. O Alonso também se meteu ali nas primeiras colocações e a Ferrari dominou mais uma vez com o Leclerc, mas estava tudo muito embolado. Isso porque o Russell, principalmente, fazia primeiros setores muito rápidos, o Verstappen tem o melhor carro, não estava se adaptando tão bem, ele chegou até a dizer que o carro parecia um kart, né, porque a suspensão não estava macia, estava tendo problema na hora de agredir as zebras e principalmente nas curvas de baixa velocidade. Mas antes da classificação, o panorama é que a gente tinha ali 6 ou 7 carros possíveis de fazer a pole position. Obviamente o Verstappen pela Red Bull, as duas Ferrari, as duas McLaren, o Russell dava para dizer que o Alonso também tinha uma pequena chance, então muita gente estava de olho nessa pole position. Na hora da decisão, meus amigos, que treino classificatório! No Q1, como já era esperado, já era pedra cantada, carros muito largos, carros muito longos, tráfego, uma pista curtíssima, né, menos de 4.000 metros e 20 carros para fazer tempo, não deu outra. Carros grandes acabaram se dando muito mal e Sérgio Pérez não só caiu no Q1, como fez a vergonha de terminar em 18º, atrás de Logan Sargent. Pode não ser o melhor piloto do grid, mas tem o melhor carro. Ele tinha obrigação de passar pelo menos para o Q3 e conseguiu ficar atrás do pior piloto do grid com um dos piores carros da temporada. Se avizinha uma abertura de vaga na Red Bull que a gente não estava esperando, porque o resultado do Pérez nesse final de semana foi pífio, patético, pavoroso e qualquer outro adjetivo ruim que você possa encontrar. Foi abaixo da crítica, muito, muito abaixo da crítica no pré-sal. E olha, eu se fosse ele já estaria atualizando o currículo.
Seguimos para o Q2, sem grandes surpresas, tirando a passagem do Ocon para a parte decisiva, né? O Ocon foi ao Q3 com a sua Alpine, foi a grande surpresa, levando aí o carro francês para o top 10 da classificação. E Leclerc acabou marcando a pole. Verstappen, muito pressionado, acabou na sua segunda e última tentativa, dando um toquezinho no muro já na curva 1, estragou sua volta e não teve como impedir a 250ª pole da Ferrari em toda a sua história. Se você fizer aí uma média, dá mais ou menos uma pole da Ferrari a cada 4 corridas e meia, algo próximo disso, e o Leclerc chegou a essa importante marca de 250 poles do cavalinho rompante, logo ali num país bem próximo da Itália. E, aliás, ele quebra a sequência do Verstappen, né? Desde Abu Dhabi em 2023, o Verstappen estava sendo pole em todas as etapas, e depois de 8 etapas, finalmente alguém destronou o Verstappen, que, eu repito, largou apenas na 6ª colocação. Logo após a qualificação, as duas Haas foram desclassificadas. Elas tiveram problemas na inspeção técnica que flagrou que as novas asas traseiras da Haas estavam abrindo demais. É um problema muito parecido com o que aconteceu com Hamilton aqui em São Paulo em 2021. A Haas trouxe atualizações, né, para a prova de Mônaco, e uma delas era a asa traseira, que abriu muito, né? Era uma vantagem excessiva e descumpriu o regulamento, então, de desqualificação sumária. Ou seja, Magnussen e Hülkenberg foram obrigados a largar das últimas posições do grid. Isso ajudou o Pérez, né, que classificou em 18º e largou em 16º. Mas na largada, meus amigos, acabou que eles se encontraram e não de um jeito legal. A gente teve uma largada muito emocionante. Não vou mentir aqui para o fã da Fórmula 1, essa corrida foi um sonífero, né? Tirando a primeira volta e a última, faltou emoção, foi quase que uma procissão e nem teve chuva, como nos últimos 2 anos. Mas, meus amigos, olha, a largada, ela sim foi muito eletrizante. Lá na frente todo mundo se comportou, Leclerc e Piastri dividiram a primeira fila, eles são muito amigos e se comportaram bem. Conseguiram conter o ritmo ali entre os 6, 7, 8 primeiros. Mas lá atrás, o Pérez com a faca nos dentes, querendo sair para cima, imprensou o Magnussen no muro, acabou sendo tocado e levou o Hülkenberg a tiracolo. Um acidente gravíssimo e que, olha, foi revoltante. Esse acidente por si só já teria causado a bandeira vermelha, eu já volto a falar dele. Na sequência, né, logo depois que foi detectado esse acidente, na entrada do túnel, Ocon resolveu ultrapassar o seu companheiro Pierre Gasly. Os dois que não se dão bem desde o kart acabaram se batendo, com o Ocon não só batendo no seu companheiro de equipe, danificando o assoalho do Gasly, segundo palavras do próprio, que danificou todo o carro, como também se tirou da prova. Foi uma manobra arriscadíssima, né, sem propósito, e que, de acordo com o Bruno Faman, o chefe de equipe da Alpine, abre aspas, haverá consequências. Tomaremos uma decisão difícil nos próximos dias. Palavras do chefe. Olha, meu amigo, o Ocon é outro que também já pode começar a procurar emprego, já pode atualizar currículo. Por quê? Informação quentinha dessa segunda-feira, da tarde dessa segunda-feira, a Sky Sports, renomado veículo, né, que cobre a Fórmula 1 lá no Reino Unido, deu conta de que há séria consideração em Jack Durham, piloto reserva da Alpine, participar do Grande Prêmio do Canadá. Não, Ocon não infringiu lá o limite de pontos, mas ele pode tomar uma suspensão interna da própria Alpine. Isso está sim sendo considerado pela escuderia francesa, só vamos descobrir isso ao longo dos próximos dias. Lembrando, Jack Durham, que já é piloto reserva da Alpine, ele só precisa fazer o classificatório, né? Se a equipe quiser, na sexta-feira deixa o Ocon e no sábado manda o Durham para a pista. O australiano, que ano passado estava na Fórmula 2, agora é apenas piloto reserva da Alpine, não teria o menor impeditivo em ir para a pista, ele que é filho de um campeoníssimo da MotoGP. Olha, meus amigos, o que o Ocon fez realmente é muito grave, mas mais grave ainda, aliás, o Ocon vai levar uma punição, essa sim da Fórmula 1, de 5 posições na próxima corrida, seja no Canadá ou seja quando ele voltar a participar. Agora, mais grave do que isso é não punir Magnussen e Pérez pelo que aconteceu.
né? Eu vou mostrar esse acidente de todos os ângulos, ele foi tão grave, mas tão grave, que os detritos acabaram ferindo um fotógrafo que estava ali ao lado do muro, muitos estilhaços, detrito para tudo quanto é lado. O carro do Pérez praticamente se desintegrou, só sobrou a célula de sobrevivência, e o carro do Magnussen eu não preciso nem falar, nessa Haas de papel acabou também tendo grandes danos. Para mim, e aí você fica completamente livre para discordar, eu puniria os dois. Né? O Pérez porque imprensou o Magnussen, não deixou o espaço de um carro. Você pode notar que do lado esquerdo tem uma avenida para o Hülkenberg passar e do lado direito não tem espaço para o Magnussen passar. E o Magnussen foi otimista demais. Ele não tirou o pé e acabou se batendo com o Pérez e prejudicando o Hülkenberg, que não tinha nada a ver com a história. Os três acabaram ficando de fora. Logo na primeira volta, bandeira vermelha e tudo parou ali. Sorte para o Sainz, né, que também se envolveu num toque com o Piastri e tinha saído da pista. O momento da decretação da bandeira vermelha foi até fundamental, porque dependendo do momento da decretação, o Sainz poderia ser um dos últimos e acabou voltando para a sua posição original de largada. Mas não punir nem Pérez e nem Hülkenberg mostra que a FIA arregou. Não tem outra palavra para dizer. Isso porque o Pérez tem 7 pontos na carteira. Se tomasse, poderia ir ali para 9 ou 10 pontos e também ficar ameaçado de suspensão. E o Magnussen teria que ser suspenso. Né? Não tem outra palavra. O que o Magnussen fez é uma selvageria e poderia ter causado uma tragédia. Eu repito, um profissional de imprensa que estava ali fazendo o seu trabalho foi ferido, né? E por muito pouco não foi um ferimento grave. Então, simplesmente não ter investigação, não punir, mostra que a FIA ficou com medo de aplicar o seu próprio regulamento e não quis excluir o Magnussen do Grande Prêmio do Canadá. Né? Passaram pano, ficou muito feio, e aí você pode ter a opinião que quiser. Punir um ou punir o outro, mas para mim teria que punir os dois. Agora, não punir ninguém é a pior decisão tomada nessa prova. Bom, bandeira vermelha, paramos por 40 minutos, veja só o tempo que demorou para limpar a pista e consertar ali a grade de proteção. 40 minutos, até retirar 3 carros de guindaste, realmente demorou demais. E aí, bom, Mônaco tem 78 voltas. Mônaco tem a gama de pneus mais macia da Pirelli, C3, C4 e C5, mas é uma pista que não é abrasiva, ela é o contrário de abrasiva. É uma pista muito amiga dos pneus. Então, teoricamente, você consegue fazer de pneu duro a prova inteira. Grande parte do grid largou de pneus médios e apenas Verstappen, Hamilton e Russell utilizaram uma estratégia de largar com pneus duros. E aí, eu sempre digo isso aqui, bandeira vermelha significa pit stop grátis. Você pode mexer em bastante coisa do carro e conta como um pit stop, você não precisa parar no box novamente se não precisar. E foi exatamente o que todas as equipes fizeram. Elas cumpriram o regulamento e inverteram os pneus. Então, Russell, Verstappen e Hamilton colocaram médios, o restante do grid, o grosso do grid, colocou aí os pneus duros para não precisar parar mais, exceto esses 3. Porque Russell, Verstappen e Hamilton, com pneus médios, não conseguiriam fazer a prova inteira, como de fato não conseguiram. Mas a prova, quando ela reiniciou, eu vou repetir aqui, ela foi uma verdadeira procissão. É a primeira prova da história, aliás, a terminar com o top 10 inalterado da largada. Mais de 70 anos, mais de 1.100 corridas na história da Fórmula 1 e nunca, jamais, em tempo algum, um top 10 da largada tinha se repetido na chegada. Isso aconteceu, para vocês terem uma ideia de como o Mônaco é dificílimo ultrapassar e a estratégia não foi preponderante. Todo mundo se preservou, foi uma prova muito chata, porque todo mundo se preservou para fazer os pneus duros durarem até o final. 78 voltas de pneu duro, 77, de pneu duro. Todo mundo foi ali segurando o ritmo para poder os pneus não gastarem muito, né, não se degradarem muito e chegarem até o final. Tirando esses 3, Russell, Verstappen e Hamilton, que economizaram mais ainda, tiveram que fazer uma parada lá no final da prova, aí para poderem ir até o final confortavelmente. Então foi uma prova muito chata, mas que terminou com um ingrediente assim muito espetacular, né? O Leclerc, nos últimos anos, desde 2018, ele persegue esse sonho de vencer em casa, né? E deixou claro em declarações
que ele se sentiu muito estimulado pelo seu amigo, o falecido Jules Bianchi, né, que foi piloto da Fórmula 1 e que conseguiu pontos lá em Mônaco na sua Marussia, né, que era um carro horroroso, né, um dos piores do grid, conseguiu essa façanha. Ele lembrou muito do Jules Bianchi, lembrou muito do pai, e o Leclerc até confidenciou que estava nas últimas voltas com dificuldades para enxergar na saída do muro porque ele estava chorando. Não conseguiu se controlar emocionalmente, a prova estava bem controlada, ele terminou a prova com mais ou menos 5, 6 segundos de vantagem para o Oscar Piastri, todo mundo se segurando ali, e o Leclerc fez a festa de uma torcida da Ferrari em toda a Itália, e obviamente toda a Europa e todo o mundo, mas fez principalmente a sua festa. Ele finalmente tirou esse elefante das costas que era não vencer em casa. Aliás, Leclerc é o primeiro monegasco a vencer uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco. 93 anos atrás, Luiz Chiron chegou a vencer uma etapa, mas essa etapa não contava para a Fórmula 1. Corre-se de carro lá desde 1929, o Chiron venceu em 31, mas a Fórmula 1, o calendário oficial da Fórmula 1, só foi inaugurado em 1950. Então nunca na história Fórmula 1 um piloto monegasco tinha vencido em casa e o Leclerc conseguiu bater essa marca. Finalmente a vitória em casa veio, se jogou no mar Mediterrâneo ali, a festa tradicional como todo mundo faz quando vence, mas realmente foi um momento muito bonito. A chegada e a largada foram os únicos momentos de emoção nessa prova. Bom, vamos então, antes de eu falar aqui do sobe e desce, deixa eu fazer uma nota rápida da Indy 500, né? Ontem também tivemos a prova mais tradicional do automobilismo estadunidense, a Indy 500, que teve 2 brasileiros que não tiveram um bom desempenho. O Pietro Fittipaldi foi acertado na largada, então praticamente não correu. E o Hélio Castro Neves, infelizmente, teve um pit stop muito ruim no final da prova e acabou terminando na 20ª colocação. Ele chegou a ocupar a 6ª posição, estava na briga pela vitória, mas foi atrapalhado pela sua equipe. Agora, mais uma vez, tivemos a vitória do Joseph Newgarden, ele que venceu no ano passado. Há mais de 20 anos, um piloto não vencia o back-to-back, né, consecutivamente. Pato O'Ward, mais uma vez, foi vice, ele foi vice em 2022, piloto McLaren, tá? Piloto McLaren, e o Zac Brown estava lá, não foi a Mônaco, foi a Indianápolis. E quem completou o pódio foi o Rossi. A prova foi muito atrasada por conta da chuva, estava marcado ali para 15 para as 2 da tarde, horário de Brasília, foi começar só quase 6 horas da tarde, até ameaçada por conta da iluminação natural lá no circuito de Indianápolis. Bom, agora sim, vamos falar de quem ganhou e quem perdeu nesse final de semana. Obviamente, quem está mais em alta depois de Mônaco é o Leclerc, né? Fez história em Mônaco, subiu, aumentou a sua vantagem para o 3º colocado no Mundial de Pilotos e agora, com o resultado ruim do Verstappen, não dá para dizer que o Leclerc briga pelo título. Ainda não dá. Mas finalmente dá para dizer que esta é uma temporada onde ele está consolidado e brigando para ser pelo menos o protagonista na equipe Ferrari. Outro que para mim fecha esse final de semana muito bem é Yuki Tsunoda. Mais uma vez nos pontos, favorecido ali por conta dos acidentes e tudo mais, mas ele foi seguro e está se mostrando um piloto competitivo. Já pode bater na porta do seu Christian Horner e dizer: eu mereço um contrato na equipe de cima. E outro que também saiu fortalecido mais do que nunca, Pierre Gasly. Marca o seu primeiro ponto na temporada, o segundo da Alpine, vou repetir o que ele disse, carro todo danificado, né? Depois da batida lá na primeira volta com o seu companheiro de equipe, e passamos agora para quem perde, né? Os maiores perdedores do final de semana. Ocon, meu amigo, faz as suas malas, começa a distribuir currículo, porque na Alpine muito provavelmente você não fica para 2025, não. Essa notícia que saiu na tarde dessa segunda-feira do Jack Durham possivelmente ser piloto lá no Canadá repercutiu muito mal e certamente o Ocon já não é considerado para 2025. Ele tem o contrato, aliás, ele e o Gasly terminam seus contratos neste ano com a Alpine, que está tendo uma debandada desde o meio do ano passado, então está tendo uma reformulação muito grande. Outro que perde muito nesse final de semana, não preciso falar, né? Sérgio Pérez. De novo, ele decepcionou, de novo sai sem pontuar, de novo faz uma classificação muito ruim, e agora ele cai para a 5ª posição no Mundial de Pilotos. É inaceitável um piloto com o carro que tem ser 5º lugar
nas circunstâncias em que está sendo tocada essa temporada. Já é a segunda vez que ele não finaliza uma prova e está, sim, decepcionando. E o outro, Magnussen, eu não preciso falar, né? As circunstâncias, os acidentes, todas as caquinhas que seu Magnussen faz na pista estão repercutindo e ele provavelmente não terá assento na Fórmula 1 no ano que vem. Seu companheiro de equipe já está garantido, inclusive não na Haas. A dupla da Haas deve ser totalmente diferente em 2025 para frente. Bom, agora vamos respirar um pouquinho e falar das classificações. Como é que ficaram os campeonatos? Vamos ver agora. O Mundial de Pilotos tem o Verstappen ainda líder, 169 pontos, pior posição de chegada do seu Max Verstappen na temporada. Olho aberto aí para o neerlandês. Charles Leclerc, o monegasco, agora é o segundo colocado com muita vantagem, 138 pontos para ele. Norris assume a terceira colocação e com 113 e traz a reboque o Carlos Sainz com 108 e agora Sérgio Pérez, sem pontuar nesse final de semana, caiu para quinto, 107 pontos para o mexicano. Mundial de Construtoras tem a Red Bull com 276 pontos na frente. A Ferrari pontuou fez 40 pontos esse final de semana e foi 252, já está na cola da escuderia austríaca. E a McLaren também fez 30 pontos nesse final de semana, chega a 184. A Mercedes foi a 96 e contou com 0 ponto da Aston Martin para respirar mais um pouquinho. A escuderia britânica verde, né, da cor verde, foi apenas a 44 pontos. Próxima corrida, meus amigos, é daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio do Canadá, circuito Gilles Villeneuve, uma das minhas favoritas, né, e vai ser uma prova à tarde, exatamente por ser uma prova aqui no continente americano. Atenção para os horários. Sexta-feira, dia 7 de junho, 2 horas da tarde, estaremos aqui com o treino livre 1. Na sequência, às 5h30 da tarde, a gente fecha o expediente aqui na Alternativa com o treino livre 2. Passando para o sábado, 1 hora mais cedo, dia 8 de junho, 1 da tarde, já abrimos aqui os trabalhos para o treino livre 3. O classificatório tem ação de pista às 5 da tarde, mas a Alternativa já chega às 4h15. E no domingo, a largada será às 3 horas da tarde, todos esses horários de Brasília. Lembrando, a Alternativa chega primeiro a 1h45 da tarde, também no horário de Brasília. A gama de pneus, mais uma vez, será C3, C4 e C5. E, meus amigos, vamos dar aquela descansadinha, porque você já sabe, Automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Então, meus amigos, dê aquela descansada, fique com a família, bom feriado para todo mundo, porque no mês de junho vem muita emoção para a gente aqui na Fórmula 1. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!